Olá, e vamos iniciar nossa aula número 1, preparando originais para arte final. Para isso, nós vamos utilizar a obra de Mozart Couto, um dos principais autores de histórias em quadrinhos do Brasil, e utilizar o Adobe Photoshop. Primeira coisa de tudo é fazer um arquivo em tamanho de 300 pontos por polegada, ou seja, um arquivo em alta definição. Vamos utilizar o tamanho A4, que ele é um tamanho padrão, né? Ele é um tamanho que a gente considera como ISO, o tamanho A, né? Poderia ser tamanho A3 ou A4. Aqui nós vamos escolher A4, tá? No formato RGB, porque aí, se caso quisermos ter cores e ter uma fidelidade maior em relação ao monitor, vai ficar melhor. Segunda coisa é abrir a imagem, né, a imagem original que nós temos. E aí é muito interessante essa questão da imagem original, porque ela pode ser desde a folha literalmente desenhada pelo artista, como pode ser também esse original, entre aspas, né, um desenho feito a lápis, mas como nós temos aqui no caso, que fora retirada de uma revista que foi adquirida no início dos anos 2000. Então é uma folha amarelada, é uma folha que foi tirada a foto, né? Não foi escaneada. Então esse original ele tem diversas características e que nós vamos trabalhar aqui para depois aplicar a arte final digital. Então a primeira coisa é copiar e colar, jogar, né, no arquivo que está em 300 pontos por polegada e a partir disso ajustar a imagem. A gente vai ajustar de várias formas diferentes. Então, qual que é a primeira forma, né? Com Command T ou Ctrl T para ajustar os tamanhos e, acima de tudo, deixar ela inicialmente preto e branco para tirar as tonalidades de cinza ou tentar deixar ela mais limpo possível. Como a gente tem aqui uma folha muito amarelada, com vários problemas, né? Foi tirada uma foto com celular e tudo mais, então não dá para tirar muita coisa. Mas lembre-se, esse vai ser o quê? O modelo para a gente poder fazer a arte final posteriormente. Você pode também trabalhar com os níveis da imagem e aí vai ajudar a ajustar melhor. O importante é que ela fique legível, né? Uma vez que você vai aplicar nanquim digital posteriormente. Uma coisa que você vai ter que tomar cuidado vai ser com a questão de repente ficar muito apagado, né? Tirar um pouco dos detalhes, porque vale lembrar que esse trabalho ele foi feito à mão, né? Ele foi desenhado a lápis e não é um lápis final, é um lápis de esboço, né? Então tome um pouquinho de cuidado, aqui é muito do gosto pessoal, né? E aí você vai ajustando. Outra coisa também é que na fotografia nem sempre a gente tira a foto sem estar distorcida. Então use o recurso perspectiva deformar. Você clica, né? Você seleciona, você vai dar um Ctrl T e com o botão direito do mouse você vai em Warp, né? Ou modificar. E aí você vai usar o elemento da perspectiva modificando as alças, deixando um pouquinho mais reto. Após isso, o que você vai fazer? Você vai mudar a tonalidade da imagem para duotônico, né? Pegando apenas uma tonalidade. E por que você vai fazer isso? Né? Por que você vai mudar para ou duotônico ou monotônico? Porque nós vamos transformar esse original num blueprint, ou seja, uma imagem que vai ficar ou em azul ou na cor que você preferir, né? Eu preferi um verde mais clarinho, que não vai aparecer na hora de você fazer a impressão. Outra coisa também, ela numa cor diferente, na hora que você estiver fazendo a arte final, isso vai ajudar a identificar o que você já pintou e o que você não pintou ainda. Porque se você deixar na tonalidade de lápis, quando você trabalha muito essa tonalidade, você corre o risco de você acabar negligenciando. Então você coloca numa outra tonalidade. Após isso, você vai transformar a imagem em RGB. Então veja, ela estava em tons de cinza, você transformou em duotone,
colocou o verde e aí você substitui novamente no modo de cor para RGB. Você fazendo isso, você vai poder usar todos os elementos do Photoshop, filtros e tudo mais, tá? Essa preparação ela é essencial para você iniciar um trabalho e muitas vezes o aluno fica com dúvida como preparar um original para aplicar a arte final, né? Há diversas formas, mas essa é uma forma profissional. Uma outra coisa importante é que depois que estiver pronto, né, o seu arquivo para aplicar a arte final, você trave a camada e aí você vai começar a trabalhar. Minha sugestão é que você, após esse ponto, você salve o trabalho, né? E aí você coloca lá arte final, Mozart Couto 1, por exemplo. Alguma coisa do gênero, tá? Posto isso, é muito importante você escolher os pincéis, né? Quais são os pincéis que você vai utilizar. E o Photoshop, nesse aspecto, ele é imbatível na questão da criação dos pincéis, né? Porque você vai abrir ali, ele tem um gerenciador de pincéis que você pode trabalhar a questão de angulação, a questão de textura, né? E uma série de outros elementos, tá? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar uma tinta que tem um pouco de textura, né, que tenha o dinamismo, né, do traçado, e eu gosto de mudar um pouco a angulação, deixando uma espécie de uma bolinha, mas muito mais semelhante a uma bolinha oval, que vai lembrar um pouco, apenas um pouco, um quadrado, e não um círculo, tá? Então eu gosto de aplicar esse ruído, deixar um pouquinho mais inclinada, porque isso me remete a um pincel, né? E um pincel com uma empenhadura, né? Ou seja, você segurar nesse pincel num determinado ângulo, né? Então eu acho que isso para o artista fica muito mais bacana de trabalhar. Lógico que isso é um gosto pessoal, inclusive você pode baixar, né, pincéis pela internet. Eu gosto de fazer os meus dependendo do caso. Como o trabalho do Mozart Couto é muito manual, então optei por fazer um pincel que me remeta um pelo de Marta, né? Aqueles pincéisinhos que são bem clássicos, né, na área de ilustração. Pessoal, a gente já está chegando na metade do vídeo. Lembrando que esse vídeo aqui ele é um insight, ele é uma aula utilizada no curso de graduação de mídias digitais da Universidade Federal da Paraíba. Nós temos o apoio da assessoria de extensão do CCHLA e temos também o apoio da Universidade Federal da Paraíba. Além disso, estamos realizando, só para vocês terem uma ideia de setup, né, nós estamos utilizando nessa aula o notebook Nitro 5 da Acer e estamos utilizando a caneta da Ruion, a caneta Inspiroy, tá? Que é a canetinha básica deles, a RTE 100, ok? Além disso, a gente agradece a compreensão do artista Mozart Couto por permitir, né, por disponibilizar, né, esse trabalho que é oriundo de um livro de desenho dele, né, e que nos permite utilizar para fazer alguns estudos e repassar para os nossos alunos. Então, muito obrigado por disponibilizar esse conhecimento, Mozart. Nos ajuda bastante. Peço também que, se vocês gostarem, né, do conteúdo, que vocês curtam, compartilhem. Isso ajuda demais o canal a crescer, né? E caso vocês queiram conhecer um pouco do canal, tem sempre outros encontros aqui, né? Tem sempre aulas, módulos, introdução a vários assuntos, porém sempre relacionados a quadrinhos. Aqui, pessoal, nós vamos acertar inicialmente os quadros, tá? Como vocês puderam ver, os quadros foi feito à mão pelo Mozart, mais como umas marcações do que qualquer outra coisa. Aqui, como é um estudo, você pode inclusive brincar um pouco com essa ideia, né? Será que eu faço vários quadros? Será que eu deixo um respirando, né? E aí o que é muito importante é você fazer uma camada
específica para esses quadros, né? Que ele não entre em conflito com o próprio desenho, tá? Eu gosto de começar os quadros primeiro porque isso me ajuda, inclusive, a ter uma ideia de onde eu vou avançar com a arte final. Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo o primeiro quadrado, aí no caso, o quadrado no Photoshop ele entra como um objeto inteligente, ou seja, quando eu entro na função quadrado, né, ou formas, né, geométricas, eu posso depois editar como se fosse um vetor. Posso editar linha, tamanho e tudo mais. Então, comece por isso, né? Toda vez que você clicar e arrastar, vai criar uma camada nova, né? Então, enquanto tiver em camadas individuais, você consegue editar. Depois que você coloca tudo numa camada só, vai ter o efeito do ele vai estar rasterizando a imagem. E aí você já vai ter mais dificuldade para fazer as edições, tá? Você pode fazer também toda essa edição num software vetorial, né, desses quadrados independentes, e depois salvar um arquivo em JPEG e colocar. Mas, de antemão, acho que no Photoshop você tem ferramentas inteligentes para poder fazer os quadrados sem maiores problemas. Esse quadro do meio, eu já tenho interesse em deixar ele vazando, tá? Posso até fazer o quadrado, mas a ideia é deixar vazando ele, não ter quadrado, porque aí eu quero expandir bem essa cena. Essa cena é a cena de destaque da página. Então, se eu fizer num quadrado, eu vou estar respeitando a arte do Mozart, mas eu acho que eu vou estar perdendo algumas oportunidades. Então, eu vou deixar esse vazado para ter mais área, né, de desenho. E a figura do meio eu também vou deixar sem quadro, porque ela pode ficar muito claustrofóbica com os 3 quadrados, né? Então, quando eu tiro o quadrado do meio, eu vou dar mais respiro para a imagem e deixar, inclusive, a imagem mais ameaçadora, né? Conforme nós temos aí na ilustração, tá? Então, eu vou tirar esses 2 quadros. A arte final, ela tem como objetivo, né, agregar. Então, a gente joga essas ideias, obviamente, num cenário natural, não é no cenário ideal, né? Isso é feito como equipe. Então, a gente mostra para o desenhista, vê se o desenhista gosta da ideia, né? Porque a gente está agregando ideias à criação dele. Se caso o desenhista não gostar, a gente faz do jeito que está ali, né? Mas eu acho que é função do arte finalista também ser um criativo, né? Porque aí você vai trazendo pontos de vistas que às vezes o desenhista, na hora de estar montando os esquetes e tudo mais, passou despercebido, né? Então veja que esse design que eu fiz, ele está muito mais aberto do que o design que inicialmente o Mozart colocou, e isso sem tirar o trabalho do artista. Só estou repensando um pouco mais a disponibilidade, né, dos quadrados, né? Então deixando alguns um pouco mais soltos, mais arejados, e aí com isso trabalhar a página de uma maneira mais confortável, com um design mais aberto, tá certo? Então essa é a primeira parte dessa página de quadrinhos que nós vamos fazer até o fim, ok? Então, desde já, meu muito obrigado e até a nossa próxima aula de arte final no trabalho de Mozart Couto!